Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme Nosso Lar 2. É um filme que eu queria ter visto no cinema, mas não consegui, não pude ver no cinema. Tive que esperar sair no streaming e agora, como saiu na Disney, eu consegui assistir o filme que eu estava esperando tanto para ver essa continuação do Nosso Lar. Eu, inclusive, evitei ao máximo assistir comentários externos sobre o filme para que eu não fosse já para o filme com as críticas prontas, etc. Eu queria ter a minha opinião sobre o filme. Bom, o filme O Nosso Lar 2, ou Os Mensageiros, porque ele segue uma sequência dos livros, né, do André Luiz, que começa lá com o Nosso Lar, vai para os Mensageiros, Caminhos da Luz, se eu não me engano, e aí vai indo, né? São vários livros da coleção, muito bons. E esse segundo, então, Os Mensageiros, é um livro que eu particularmente eu não gostei muito, né? Eu achei um pouquinho mais chatinho, e até eu já esperava que o filme não fosse ser tão bom quanto o primeiro filme, até porque o livro não é tão bom quanto o primeiro. Mas, então, já indo ali meio que esperando, eu até digo para vocês que realmente eu me surpreendi positivamente em muitas coisas e outras nem tanto, mas aí eu vou colocar para vocês aqui meus pontos, tá? Meus pontos positivos e meus pontos negativos. Mas antes vamos entender um pouquinho a história, tá? A história, para quem não assistiu o primeiro filme, vai ficar um pouco confuso com algumas coisas, pode até não gostar do filme justamente porque precisa ter visto o primeiro filme para entender melhor, tá? No primeiro filme, André Luiz era o ator principal, tá? Neste segundo filme, André Luiz ele é um coadjuvante, ele está contando a história, ele é um coadjuvante. E os atores principais estão ali no grupo, André Luiz também está nesse grupo, que é o grupo dos Mensageiros, comandado por Aniceto, que é o Edson Celulari, né? Um ótimo ator, né? Gosto muito dele. Bom, é, o filme ele trata então da história de três pessoas que vieram reencarnar aqui na Terra, vindas do nosso lar, com o objetivo de fazer uma interligação melhor entre o mundo espiritual positivo, né, e o mundo material. E eles desceram, então, com essa programação existencial, que realmente não é uma programação existencial fácil de ser feita. E eles vieram para cá com esse intuito. E aí, no plano espiritual, nós temos o grupo dos mensageiros, formado por Edson Celulari, e mais André Luiz e mais, deixa eu ver, tem mais dois, tem um casal e mais um outro ator que eu não me lembro o nome dele, ele é muito engraçado, ele é um ator muito legal, mas infelizmente não me lembro o nome agora, mas enfim, é esse grupo de mensageiros que vai tentar ali auxiliar esses três que desceram para cá para fazer esse trabalho, tá? Então a história gira em torno desses três personagens, que é Isidoro, que é o Fernando e que é o Otávio. E, ao mesmo tempo, vai se passando no plano astral ali, mostrando o grupo dos mensageiros com o Edson Celulari fazendo ali a parte do grande amparador, né, que está auxiliando ali todo esse trabalho e auxiliando essas pessoas que estão reencarnadas aqui. O trabalho, né, de uma programação existencial, ela não é simples, não é fácil, e a mesma coisa acontece ali, muito bem explicado, muito bem mostrado no filme, quando Isidoro monta uma casa espírita, tem uma casa espírita, mas as palavras bonitas que ele fala e que ele coloca para as pessoas que estão ali, nem sempre são seguidas na sua prática diária, tá? Por outro lado, nós temos um bom médium, que é Otávio, que ele se junta ao centro espírita de Isidoro, porém ele tem uma índole
bastante complicada. Ele é arrogante, ele é muitas vezes ambicioso, ele acaba ficando com uma mulher que estava indo ali no centro espírita, e, enfim, Otávio é o primeiro a desencarnar, e lá no plano espiritual, cheio de raiva, de mágoas, etc., Otávio, ele acaba virando um obsessor. Então o filme mostra esse aspecto da obsessão o tempo inteiro, muito interessante ali. Mostra o umbral, mostra como as escolhas mal feitas levam a esse tipo de situação, de ambiente baixo, ruim. Então, Otávio começa então a assediar o centro espírita ali, tentar pelo menos assediar o centro espírita. Por várias vezes ele tem confronto com o grupo do Aniceto, e esses confrontos, o pessoal tenta ajudar ele sempre, mas ele não aceita, ele está muito revoltado com tudo. E tem Fernando, que é um empresário muito rico, que é vizinho do centro espírita, então está do lado do centro espírita, mas ele está muito mais preocupado com ele é muito egóico, muito egoísta, né? Ele está muito preocupado consigo mesmo, com ganhar dinheiro, etc. E aí a gente vê que os três que foram mandados para cá não conseguem completar a missão deles, e a coisa vai desenrolando ali de uma maneira muito errada, né? É bem interessante esse aspecto do filme, tá? Os dois que desencarnam é o Otávio, né, que virou assediador, e depois Isidoro, que também desencarna bruscamente, deixando a sua família ali, que fica bastante triste com toda a situação, e depois tenta tocar ali o centro espírita. É bem interessante, tá, pessoal, o filme. Ele tem alguns pontos que eu considero bastante positivos e outros negativos. Eu gostaria de começar com os negativos, né, já para deixar essa parte para trás. Na minha opinião, tá, e é minha opinião, o que eu vi do filme, eu achei que os efeitos especiais do filme, quando mostra eles vomitando, voando, né, foram muito fracos, muito mal feitos, né, bem mal feitos. Podiam ter feito uma coisa muito mais legal, tá? Quando representa ali o nosso lar, é muito bonito o local, tudo, porém eu acho que eles exageraram nas cores, por vezes ali, chega a doer nos olhos as cores, muito colorido demais, o que era para ser muito bonito fica pesado, tá? E também eu achei muito estranho, porque quando eles estão caminhando no nosso lar, e tem todo aquele ambiente bonito, com flores muito coloridas, vermelhas, etc., infelizmente a gente vê que aquilo ali é um chroma key, porque está tudo estático, tudo parado, as flores não se mexem, as folhas não se mexem, não há vento. Então fica aquela coisa assim, parece que eles estão caminhando num papel de parede, assim. Então eu achei que realmente ali eles podiam ter caprichado muito mais nessa questão dos efeitos especiais, que ficaram bem aquém do que o filme merece, né? O Nosso Lar foi muito bom o primeiro, em efeitos, etc. E o segundo eles pecaram nesse sentido. Não sei porquê, o que houve, né? Talvez faltou um pouquinho aí de grana para conseguir fazer algo mais realista, tá? Outra coisa que eu também não gostei muito, mas aí eu acho que é algo que já vem até do próprio estilo de escrever do Chico Xavier e do André Luiz, que eu achei por vezes um pouco piegas, né? São muito aquela vozinha leve sempre, aquela vozinha, né? Sei lá, né? Eu acho bastante piegas, pouco natural, me parece, né? Mas aí já é uma opinião minha, né? Talvez seja assim mesmo, né? Mas, enfim, poderia ser um pouco mais natural, na minha opinião. E outra coisa que eu achei muito estranho é que, por eles serem tão zen, falarem naquela forma mansa, cheia de amor, etc., quando há o confronto com os assediadores,
há momentos que o pessoal dos Mensageiros, não o Aniceto, não o Edson Celulari, mas os outros, parece que eles vão sair literalmente do tapa. Tem um momento que tem um ator magrinho, mais moreno, assim, que ele chega a regalar os olhos, assim, que parece que vai saltar os olhos da cara naquele momento do confronto com o pessoal do assediador. Né? Eu achei ali, ficou muito estranho, sabe? Mas, enfim, na minha opinião, tá mais por aí, os efeitos ruins, algumas coisas desse tipo, né, que poderiam ser melhoradas, mas tá por aí as partes mais negativas do filme, tá? Mas quanto à história, quanto ao que é passado, a gente não pode negar que ficou muito legal, tá? Então aí vem os pontos positivos que eu acho, né? A gente vê ali no filme um exemplo da dificuldade que se tem em se realizar uma programação existencial, né? E todos nós aqui temos a nossa programação existencial e vocês não achem que vocês estão 100%, né? Na verdade, a gente pode estar bem aquém disso, e normalmente nós estamos bem aquém disso, tá? Do 100%, bem mais abaixo. A gente faz uma programação existencial para vir para cá, mas na prática a coisa é muito mais difícil, porque esse mundo aqui realmente ele nos exige muito. Mas a gente estando no caminho é uma grande vitória já, tá? Então ali fica claro essa dificuldade. E a gente vê que Isidoro, ele não se desviou totalmente da sua programação. Ele conseguiu montar um centro, ele conseguiu deixar um legado ali com o centro espírita, embora tenha errado em algumas coisas. Mas ele não foi assim tão mal, né? Agora, Otávio, por exemplo, ele teve uma dificuldade muito maior, que acabou levando ele para o umbral. E Fernando, idem, né? E Fernando, então, simplesmente ignorou o seu caminho existencial, foi para outro lado. Outro ponto positivo que eu acho é que, como a gente pode ver como o contato, quando a pessoa que está no plano espiritual, o contato que ela tem com o plano físico, como pode levar a algumas dificuldades grandes no seu padrão vibratório, levando até a pessoa a um desequilíbrio total. Que foi o caso no primeiro filme, quando o André Luiz veio para cá e viu a sua família. Ele ficou bastante chocado com algumas coisas que ele não imaginava. E mesma coisa nesse filme, nós temos um dos personagens dos Mensageiros que, ao ver a sua família e ver lá aquilo que ele não esperava que fosse, ele acabou baixando o padrão vibratório dele e foi parar lá no umbral. Tá? Então essa é outra coisa muito interessante de a gente observar em relação a essa questão de vibrações, tá? Muito interessante. E isso me lembra das conversas que eu tive com o meu irmão, que já desencarnou, as conversas em viagem astral, que ele me falou que ele não podia vir para cá muito seguido, porque a minha casa, a casa da minha mãe, na verdade, a casa da minha mãe estava densa devido ao falecimento dele e aos traumas que ficaram, e ele me disse que ele não podia vir para cá porque quando ele vinha, ele baixava o padrão vibratório dele e ele não podia. Ele estava num processo de adaptação, né, e de melhoramento dele lá no plano espiritual, e se ele viesse visitar ali a casa, ele acabava então baixando o padrão vibratório dele, o que bate muito bem com isso que mostra ali o filme, tá? Outro ponto positivo tá na questão bem interessante a gente pensar entre o fazer e o falar. Né? Quando a gente planeja a nossa vinda para cá, a gente tem muitos planos bonitos que na prática não são bem assim. Mesma coisa também aqui no plano físico, tá? Às vezes a gente estuda e tem muitas palavras bonitas, tem muitas coisas bonitas para dizer, mas na hora de nós mesmos botarmos em prática,
a gente vê a dificuldade que é muitas vezes, né? A gente precisa vencer a preguiça, a gente precisa vencer os maus hábitos, a gente precisa vencer essa estagnação que às vezes a gente entra, né? Sair do conformismo, vamos dizer assim, e ousar ir além, né? E é bem isso que a gente precisa fazer nesse plano aqui, né? A gente está aqui justamente para vencer esses hábitos negativos que nós temos arraigados em nós e também aquele conformismo que a gente tem. Às vezes é mais fácil você se acomodar e dizer, não, eu não vou no centro espírita, não, eu não vou no meu grupo de estudos, não, eu não vou praticar meditação, porque, sei lá, deixa para amanhã, amanhã eu faço, né? Ah, deixa, eu vou fazer outra hora. Ah, mas isso não é importante. E a gente acaba relegando para segundo plano esse tipo de busca espiritual, né? Então a gente sabe que falar é sempre mais fácil do que fazer, e o filme mostra isso, né? O filme mostra como o Isidoro falava muito bem, mas na hora da prática ele não ia tão bem assim, né? E mesma coisa quando a gente vê, às vezes, a própria atitude que eu estava falando ali dos mensageiros com os assediadores quando entravam no confronto, né? Era muito mais eles falavam em amor, eles falavam etc, mas na hora ali do confronto quase saíam no tapa. Então falar é muito mais fácil do que fazer. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. E por fim, para terminarmos, o último ponto positivo que eu queria deixar é mostrar como os espíritos estão do nosso lado o tempo inteiro, eles tentam nos ajudar, os nossos amparadores, né? Eles tentam nos ajudar, tentam fazer com que a gente mantenha o nosso caminho, mas eles não podem influenciar de tal maneira que tire o nosso livre-arbítrio, nossa escolha, tá? E a gente vê isso no filme. O Aniceto, ele era um espírito bastante evoluído, porém, ele não interferia no caminho daquelas pessoas que vieram reencarnar aqui, o Isidoro, o Otávio, o Fernando, porque é uma escolha deles, eles precisavam cumprir a programação deles, e se o Aniceto influenciasse diretamente no que eles estavam buscando, ia acabar que se torna também um assédio, né? E não uma transformação real, vinda de dentro, vindo da própria pessoa. E é preciso isso. Então, o espírito amparador, ele não vai de forma alguma te obrigar a nada, ele não vai de forma alguma forçar as coisas, porque é um processo que você precisa passar, tá? E isso fica claro no filme, né? Então ele deixa ali que a pessoa, enfim, acabe errando, mas é a própria escolha dela. Agora, quando a pessoa está fazendo certo, ele aparece, ele impõe as mãos, joga energia, auxilia a pessoa a fazer o certo. Agora, quando a pessoa começa a fazer o errado, ele não pode influenciar, ele tem que deixar a escolha da pessoa. Então, isso é outro ponto que ficou bem legal no filme, mostrando bem certinho, bem coerente, tá? Então, pessoal, fica aí os meus pontos positivos, meus pontos negativos que eu achei do filme. Eu acho realmente que tem muito mais ponto positivo do que negativo. Poderia ser melhor? Poderia, na parte estética do filme, né? Mas, mesmo assim, o que importa mesmo é a mensagem que o filme está passando, o ensinamento que o filme está passando. E eu achei isso realmente muito bom. Certo, pessoal? Então, um grande abraço. Não esqueçam de deixar o seu like, os seus comentários, o que você achou do filme. E paz profunda. Até o próximo vídeo.